Braga Neto, vice de Bolsonaro na eleição desse ano. O mesmo roteiro de 2018. E o Centrão ficou tristinho? Ficou nada. Faz parte do jogo. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, de graça, e você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas, especialmente neste ano da eleição mais importante da história do Brasil. Obrigado. Bom, o Jair Bolsonaro já adiantou que vai anunciar o general Braga Neto como seu candidato a vice para a eleição de outubro desse ano, né, a sua reeleição. O atual vice é o general Hamilton Mourão, e o próximo candidato a vice na chapa de Bolsonaro será o general Braga Neto. Como já estava dito antes, já estava confirmado, mas surgiu aí um burburinho, uma conversa de que o Centrão queria que a vice de Bolsonaro fosse a ex-ministra da Agricultura, a Tereza Cristina. E aí logo começa já tem gente aventando que isso abre caminho para o Centrão abandonar Bolsonaro, esse tipo de coisa. Bom, primeiro vamos por partes, como diria Jack. O Bolsonaro ter como vice o general, e no caso agora, ter como vice um general, e no caso agora o Braga Neto, é apenas o repeteco do roteiro da eleição de 2018. Primeiro porque, se Bolsonaro não tiver um militar, oficialmente falando, lhe tutelando, ele não vai para canto nenhum. Ele precisa de ter parte da cúpula dos militares, o tal do partido militar, o partido militarizado, o que é que você queira chamar, lhe dando tutela. Porque foi esse segmento, foi esse grupo, foi esse agrupamento que pensou, que montou o projeto Bolsonaro presidente. Né? O Bolsonaro ele foi o mau militar, como o Geisel falou, etc, etc, etc. Mas dessa turma toda aí, é o que conseguiu ter votos. E aí as razões são N, enfim, desde quando ele começou a ganhar evidência na mídia como praticamente um meme de Facebook, né, e levantando debates, fazendo polêmica, enfim, polemizando com questões de gênero, de sexualidade, enfim. Quando ele começou com essa besteira, né, e aí foram dando espaço a ele, e aí ele acabou tendo votos, enfim. E a gente sabe o que aconteceu em 2018, etc. E aí agora ele precisa ter o vice para oficialmente um general na vice, para ter ali continuar com essa coisa militar, chapa militar, etc, etc. Né? É óbvio que um general não vai se submeter às ordens de um capitão, apesar de as aparências. Caso o Bolsonaro seja reeleito, o que as pesquisas indicam que não é provável, né? Não é possível, mas não é provável, ele se reeleja. Vai ficar ali como vice e tal, mas quem vai mandar é o Braga Neto. Na verdade, hoje, quem já manda nesse governo, na prática, é o Braga Neto e outros coturnos que a gente tem por aí. E aí o Centrão ficou tristinho porque queria a Tereza Cristina, né, que é do PP do Arthur Lira, nem um pouco. Para o Centrão, a lógica é sempre essa. Se tem governo, estou dentro. Claro que isso não é tão homogêneo assim. Pontualmente um parlamentar outro do Centrão, uma liderança outra do Centrão, não apoia o governo A ou B, mas grosso modo o Centrão vai para onde tem governo. E vai com peso a depender do seu tamanho no Congresso Nacional. Então, o Centrão vai abandonar Bolsonaro porque a Tereza Cristina não é a vice dele na chapa, como eu vi gente falando aí e tal, vi algumas pessoas comentando sobre essa possibilidade que abre caminho para o abandono do Centrão, né? Bolsonaro ser abandonado pelo Centrão. Não é isso que vai fazer. Vejam, mesmo que a Tereza Cristina fosse a vice de Bolsonaro, havia a possibilidade de haver abandono do Centrão ou de parte dele, né? Agora na eleição, porque o que conta são os votos nos estados. Se no estado A, B ou C estar com Bolsonaro é ruim eleitoralmente, o cara não vai se reeleger,
ele vai pular fora do barco, ele não quer nem saber. E depois, caso Bolsonaro seja eleito no Congresso, ele volta para os braços, para a base, etc. É assim que esses caras atuam. É assim que funciona. Até porque eles são meros despachantes, eles não têm concepção de sociedade. O mandato dessa turma não está para debater sociedade, debater garantia de direitos ou conquista de direitos, privilégios, retirar privilégios. Essa turma não debate isso. Ela apenas estão ali para conseguir emendas. Eu não estou nem falando de esquema de desvio de recursos, estou falando no jogo legal. Apenas conseguir emenda parlamentar para a sua base eleitoral. E assim retroalimentar os seus votos, né, e seguir se elegendo. Então o Centrão vai abandonar Bolsonaro porque a Tereza Cristina é vice? Não vai. Né? O Centrão pode abandonar Bolsonaro, e aí tem um ditado político que a gente diz aqui em Alagoas que as traições começam em setembro. Chegar a setembro em muitos estados e ver que o parlamentar do Centrão tem dificuldade de se eleger por estar vinculado a Bolsonaro, ele vai pular fora do barco imediatamente. Né? Muitos já nem estão no barco de fato na eleição ainda. Né? E provavelmente não entrarão de fato no barco de Bolsonaro nos seus estados. Porque a prioridade número 0 é a própria eleição. Né? Chegando no Congresso, o presidente que estiver lá, o Centrão vai atuar para ser base. Se for Bolsonaro, já é por osmose, já é imediatamente. Sendo Lula, vai dar um tempo, vão tentar, vão ver o tamanho que a base de Lula terá no próximo Congresso, para ver o tamanho que eles podem chegar para compor ali. É assim que essa turma funciona. É assim que eles atuam. Perceba o exemplo que eu falei agora do Centrão, muitos não estão de fato no barco de Bolsonaro ainda. O Arthur Lira, que é a principal liderança do Centrão, que preside a Câmara dos Deputados, aqui em Alagoas, é onde ele tem os votos, ele não tem colado a imagem dele a de Bolsonaro. Veja, eu não estou dizendo que ele está fazendo campanha para Lula, etc, etc. Nada disso. Ele não tem colado a imagem dele com Bolsonaro. Né? Não tem Arthur Lira e Bolsonaro, etc. Por exemplo, ao contrário do senador Fernando Collor, que inclusive decidiu ser candidato a governador. Primeiro porque as pesquisas apontaram que ele não pouca chance de se reeleger para o Senado, na disputa com o ex-governador Renan Filho. Segundo porque há esse vácuo entre os candidatos a governador, aqui em Alagoas, de algum candidato se dizer abertamente candidato de Bolsonaro, apoiado por Bolsonaro. E Bolsonaro gostou da ideia, já gravou vídeo com Collor, etc, etc, etc. Né? A gente tem o candidato que é Lula, que é o atual governador Paulo Dantas, que é do MDB. Os outros candidatos, até o momento, não verbalizam que candidatos a presidente tem, exceto o Regis Cavalcante do Cidadania, que defende o nome da Simone Tebet, diz que é a Simone Tebet, até porque a Federação Cidadania e PSDB declarou apoio à candidatura de Simone Tebet, mas ele sequer sabe se ele será candidato ou não por um problema local aqui. Mas essa é a questão. Né? E esse comportamento do Arthur Lira, tenho certeza absoluta, se repete na maioria dos estados brasileiros, se não em todos os estados brasileiros, tem alguma liderança do chamado Centrão que não diz que candidato a presidente tem. Porque ele vai surfando a onda. Tem candidato desse parlamentar do Centrão que cada base eleitoral vai ser um candidato a presidente diferente, porque vai ser o candidato a presidente que melhor lhe convier. E aí, se perguntado, ele vai dizer, com o presidente que tiver, eu vou trazer recursos para minha gente, para minha base, etc, etc. É esse tipo de comportamento que tem o Centrão. Então, o vice, seu General Braga Neto, ou ser mesmo a Tereza Cristina, não ia mudar esse comportamento do Centrão. O Centrão não vai abandonar Bolsonaro agora. E a vice, com Tereza Cristina, não garantiria o Centrão fincado, colado com Bolsonaro na eleição desse ano. Não garante. Ajudava, é verdade, mas não garante. O que garante é o voto na base. Se na base eu estar colado com Bolsonaro me ajuda a ter votos, eu sou Bolsonaro. Se não, eu não sou Bolsonaro. Se me ajuda a ser Lula, eu sou Lula. Se não, não me ajuda a ser Lula. Se é melhor em cada local que eu for eu dizer que gosto de ter uma preferência por A ou B, eu vou dizer. E é assim que essa turma funciona. O problema está aí na eleição do Congresso. Né? A gente precisa ter em mente isso, a importância de eleger parlamentares que debatam sociedade, que debatam garantia de direitos,
defesa de direitos, ampliação de direitos, que debatam a questão dos privilégios, a retirada de privilégios, né? E não meros despachantes. Infelizmente, o povo brasileiro tem elegido muitos despachantes para os parlamentos. E aí são nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Mas o Centrão não é por conta disso que o Centrão vai pular fora do barco de Bolsonaro, que vai dizer a eleição, né? E aí, por um azar do povo brasileiro, Bolsonaro for reeleito, o Centrão vai para cima. Já é base e continua. Lula eleito, a depender do tamanho e a importância que o Centrão tiver, ele vai... É a forma como ele vai para compor essa base do Lula. Obviamente que não vai ser de forma instantânea, vai se levar um tempo, exceto um parlamentar aqui e ali que já vem de Lula da eleição, né? Esse é o comportamento. E aí é o repeteco, voltando ao Braga Neto, é o repeteco de 2018, seja na retórica, né? A retórica negacionista, violenta, misógina, homofóbica, pautada a questão de costumes. Tem um militar na vice para simbolizar aos eleitores, ao povo brasileiro, essa questão dos militares, etc, etc, etc. Jogando ainda com a parcela da população que tem uma lembrança equivocada do papel dos militares na história do Brasil. E agora com a caneta na mão, disparando bondades e a compra de voto à torta direita. Veja aí, eu comentei isso há uns 2, 3 vídeos passados, a questão do auxílio caminhoneiro, etc. Né? Agora, às vésperas de eleição, que isso é compra de voto. E na véspera de eu gravar esse vídeo, eu gravei esse vídeo na terça-feira, 28 de junho, né? E na segunda-feira, 27 de junho, saiu a informação de que o Bolsonaro publicou um decreto dizendo que a AGU vai dizer o que a ação do governo é ou não, infringe ou não a lei eleitoral. Primeiro que a AGU já tinha esse papel da assessoria jurídica do governo para saber. E dar à AGU última palavra quer dizer o seguinte: ele se livra de qualquer penalidade, vai lá o bode expiatório, vai responder para responder por isso, né? E vai burlar a lei à torta direita, vai jogar para comprar voto, tentar comprar voto de eleitores, especialmente os mais pobres e caminhoneiros que estão passando por dificuldade devido ao preço do óleo diesel, etc. E nós estamos falando aí de cerca de 700 mil caminhoneiros autônomos, só os autônomos, 700 mil caminhoneiros. O que não é pouca coisa. É essa tentativa que o cara vai ter de comprar os votos, enfim, agora com a anuência da AGU. Eu já comentei isso, volta dos vídeos aqui, ou vai nesse aqui do card aqui, né, depois que isso acabar. E o cara acha que comprar voto é assim, dá o dinheiro e o voto vem, não é muito mais complexo do que isso. As pessoas votarem só por dinheiro. Ainda tem gente que acha que é assim que funciona, mas tudo bem. Então é o mesmo roteiro de 2018. Vai colar o roteiro de 2018? Aparentemente não. O Brasil de 2022 não é o Brasil de 2018. O Brasil de 2022 é um Brasil que está com alto índice de desemprego, a fome voltou, a miséria, a inflação está galopante, as pessoas estão comendo menos, consumindo menos, estudando menos, porque as universidades também estão pecando com recursos, as vagas nas universidades estão diminuindo, enfim. Então é um governo da retórica da violência, um país tensionado, né? Um presidente que passou 4 anos, né? Vai terminar o mandato tensionando com as instituições, com o poder judiciário, etc. Claro que isso é tudo parte do jogo para manter a base dele mobilizada, né? Porque o voto mesmo, tá aí as pesquisas mostrando, o voto mesmo, Bolsonaro não ganhou nenhum voto com isso. Mas esse vídeo era sobre isso. O Braga Neto na vice é a lógica ululante, porque Bolsonaro precisa dos militares para estar na presidência da República, né? E os militares, essa cúpula militar que o cerca, governar o Brasil, com a ajuda civil do chamado Centrão, no Congresso, com esse Congresso que a gente tem agora. E tanto faz, tanto fez ter a Tereza Cristina na vice, né? O Centrão pular fora ou estar no barco de Bolsonaro, na candidatura Bolsonaro, depende muito dos votos que eles podem ter nos seus estados. Se tem uma coisa que o Centrão é movida politicamente é pelo pragmatismo, né? E aí, governo, estou dentro. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peça o like nesse vídeo e inscrição nesse canal. Vai custar nada para você, é de graça.
E você nos ajuda a chegarmos a mais pessoas. Também peço que compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, todas elas, inclusive no Telegram, no WhatsApp, Facebook, todas. Assim a gente fortalece a luta minha e sua contra o fascismo, a brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, só não vale xingar, nem falar do meio do povo. Grande abraço.